Olá pessoal, aqui é Emanuele. Daremos início ao módulo 2 da unidade 3 sobre o método da eliminação de Gauss. Este módulo será composto por 4 vídeos. Neste primeiro vídeo nós veremos a ideia geral do primeiro método que vamos estudar para resolver sistemas lineares. Nós veremos como o método de Gauss resolve um sistema linear sem precisar calcular a inversa da matriz dos coeficientes do sistema. O algoritmo e a implementação estarão disponíveis no outro vídeo. Então vamos começar! Olá pessoal, vamos continuar a unidade 3 sobre sistemas de equações lineares com o módulo 2, que é o método da eliminação de Gauss. Essa aqui é a parte 1, vai ter a parte 2 com a implementação dos métodos. Os objetivos deste vídeo são aplicar o método das substituições sucessivas para resolver sistemas triangulares inferiores, aplicar o método das substituições retroativas para resolver sistemas triangulares superiores e aplicar o método da eliminação de Gauss para resolver sistemas lineares. Então, antes de a gente começar com o método da eliminação de Gauss, vamos ver aqui alguns conceitos preliminares. Vamos estudar os sistemas triangulares, né, que são os inferiores e superiores, e equivalência de sistemas, onde a gente vai estudar as operações L elementares. Então, vamos começar com os sistemas triangulares inferiores. Um sistema triangular inferior de ordem n ele vai apresentar a seguinte forma, que é essa forma triangular, onde as variáveis vão aparecendo aos poucos à medida que o número de equações vai aumentando, certo? Então, na primeira linha aparece só a primeira variável, na segunda linha aparecem as duas variáveis. Então, ela segue esse formato triangular aqui, onde vai aumentando o número de variáveis. E aí, a maneira de você resolver esse sistema é usando substituições sucessivas. Você calcula o x1 na primeira equação, na primeira linha, e aí eu vou substituindo sucessivamente nas linhas seguintes. Então, na linha 2 eu consigo substituir o valor de x1 e encontrar o valor de x2. Na linha 3 eu substituo x2 e x1 e encontro x3. E assim até que na linha n eu vou substituir todos os valores anteriores e aí eu encontro o valor de xn. Certo? No caso geral, para uma determinada linha I, por exemplo, a gente pode calcular o xi como sendo b índice I, que é o constante naquela linha, menos o somatório desse produto, do A índice J vezes xj, que são os x anteriores que a gente já calculou, certo? Isso aqui vai ser super importante na hora que a gente for implementar esse método, que é através justamente dessa forma geral que a gente vai escrever o nosso loop para poder resolver esse sistema, ok? Vejamos um exemplo. Suponha que eu tenha o sistema triangular já no formato matricial, que aqui você percebe a forma triangular, que é todas as posições acima da diagonal principal elas são nulas, certo? Então o que eu quero é descobrir qual é o vetor x que satisfaz esse sistema. Então, usando substituições sucessivas, eu calculo primeiro x1, então na primeira linha vai ficar 2x1 igual a 4. Aí eu tenho que o x1 é igual a 2. Na segunda linha, eu tenho 3x1, mais 5x2 igual a 1, substituindo o valor do x1 que eu calculei na linha de cima, que é o 2. Aí eu tenho que o x2 vai ser igual a menos 1. Faço a mesma coisa para a linha de baixo. Agora eu utilizo o valor de x1 e o valor de x2 para encontrar o x3. E aí eu obtenho que o meu x3 vai ser igual ao 5. E finalmente, na última linha, eu vou substituir os valores de x1, x2, x3 para encontrar o x4. E aí eu tenho que o meu x4 é igual a 3. E aí eu tenho que o meu vetor solução, o x asterisco, vai ser o 2, menos 1, o 5 e o 3. Vejamos agora o sistema triangular superior. No sistema triangular superior, ele tem a seguinte forma, onde o meu triângulo agora é invertido. Todas as variáveis aparecem na primeira linha, depois eu vou diminuindo de uma variável até que na última linha eu só tenho uma variável. Então a maneira de eu resolver esse sistema é usando as substituições retroativas. Primeiro eu vou calcular a última variável, que é o xn, que vai ser igual ao b índice n sobre o a índice nn. E aí eu vou substituindo retroativamente. Então, subo uma linha, substituo o valor do xn, encontro o xn menos 1. E vou fazendo isso até que eu chegue à primeira linha. Para encontrar o x1, eu vou substituir todos os x que eu já calculei, que é do x2 em diante, do x2 até o xn, para poder encontrar o x1,
certo? E aí a forma, né, do caso geral, para uma determinada linha I, para encontrar o xi, vai ser o b em si menos o somatório de todos os produtos A índice I, J, XJ, que eu já calculei que vem depois do I, né? Que já eles aparecem nas linhas de baixo. Então é por isso que o J aqui começa do I mais 1, tá certo? Tudo isso dividido pelo A índice I, ok? Como eu falei no método anterior das substituições sucessivas, essa forma geral aqui vai nos ajudar a montar o nosso código, né? Que vai guiar o loop para resolver esse sistema, tá certo? Vejamos aqui um exemplo. Suponha que eu tenho o seguinte sistema na forma matricial e eu quero resolver usando substituições retroativas. Então, eu vou calcular aqui o primeiro é o x4, né? Então, vai ficar 2x4 igual a 8, eu tenho que o x4 vai ser igual a 4. Substituo na linha de cima para encontrar o x3, então fica 4x3 mais 5x4 igual a 28. Substituindo os valores de x4, eu tenho que o x3 vai dar igual a 2. Agora eu vou substituir os valores de x3 e x4 na linha de cima para poder encontrar o x2. Então vai ficar 3x2 mais 7x3 menos 4x4 igual ao menos 2. E aí eu tenho que o x2 vai ser igual a 0. Continuando, finalmente chegando na primeira linha, eu quero descobrir o valor de x1. Então vai ficar 5x1 menos 2x2 mais 6x3 mais x4 igual a 1. E aí eu tenho que meu x1 vai ser igual a menos 15 sobre 5, que dá menos 3. E aí o vetor solução aqui tem que ter cuidado, porque a gente está resolvendo de baixo para cima, né? É nesse sentido aqui, eu calculei primeiro o x4, depois o x3, depois o x2, depois o x1. Então a ordem que ele vai aparecer aqui no meu vetor solução é o contrário. Então o vetor solução x asterisco vai ser o menos 3, o 0, o 2 e o 4. Bem, agora vamos para o próximo conceito, que é a equivalência de sistemas. O que são sistemas equivalentes, né? Dois sistemas de equações lineares são ditos equivalentes quando possuem o mesmo vetor solução. Então, por exemplo, nesses dois sistemas aqui, 2 por 2, né? O sistema A, que é o 2x1 mais 3x2 igual a 8 e x1 menos x2 igual a menos 1. E esse outro sistema aqui, o B, 2x1 menos 2x2 igual a menos 2, x1 mais 4x2 igual a 9. Se eu for resolver esses dois sistemas, eles vão ter o mesmo vetor solução, que é o 1, 2, certo? Então, nesse caso, sempre que os sistemas tiverem o mesmo vetor solução, eles vão ser ditos sistemas equivalentes. E eu vou representar com esse símbolo do tio, tá certo? Vai representar a equivalência. Bem, onde é que a gente pode utilizar isso? Um sistema de equações lineares ele pode ser transformado em outro sistema equivalente utilizando 3 operações elementares, certo? Que são ditas as operações de linha. A primeira delas é trocar a ordem de duas equações. Então, se vocês observarem aqui, o sistema C ele é igual ao sistema B, só com as linhas trocadas, certo? Mesmo eu fazendo isso, o vetor solução continua o mesmo, que no caso é o 1, 2. E aí eu digo que o sistema B e o sistema C são equivalentes, certo? Outra operação que nós podemos realizar em sistemas equivalentes é multiplicar uma equação por uma constante não nula. Então, se vocês observarem aqui no sistema C e o sistema D é igual ao sistema C, onde a segunda equação aqui ela foi multiplicada por 1 meio, tá certo? Então, aqui ficou, antes né, era 2x1 menos 2x2 igual a menos 2, aqui ficou x1 menos x2 igual a menos 1. Então, nesse caso, C e o D continuam com o mesmo vetor solução e eles são ditos equivalentes. Okay? E a terceira e última operação que a gente pode realizar nos sistemas onde eles continuam equivalentes é somar uma equação à outra. Então, se vocês observarem aqui, o sistema E é o sistema D, onde a primeira equação foi justamente a soma das duas equações do sistema D, e aí a gente substituiu a primeira equação por essa soma, tá certo? Então, aqui ficou 2x1 mais 3x2 mais 8. Okay? E aí, nesse caso, os sistemas continuam com o mesmo vetor solução e eles são ditos equivalentes. Então, nesse processo que a gente realizou, nesses últimos instantes, a gente viu que todos esses sistemas eles acabaram sendo equivalentes. E esse último sistema era exatamente o sistema A que a gente começou, tá certo? Então, qual vai ser a ideia? Usando essas operações elementares, nós podemos transformar um sistema linear em outro sistema equivalente de solução mais fácil, como, por exemplo, um sistema triangular superior.
Então, o objetivo principal de a gente aprender, né, sobre sistemas triangulares, a gente viu que os sistemas triangulares são fáceis de resolver, é direto, né, a resolução. Então, se eu tiver um sistema complexo, né, que não seja triangular, que a gente sabe que se for usar algum método do tipo a regra de Cramer, né, vai ser um método trabalhoso, mas se eu conseguir transformá-lo num sistema mais fácil, eu consigo resolvê-lo diretamente. E essa é justamente a ideia do método da eliminação de Gauss. Então, no método da eliminação de Gauss, ele vai evitar o cálculo direto da matriz inversa de A, justamente transformando o sistema linear original em um sistema linear equivalente, com a matriz dos coeficientes sendo triangular superior, ok? E aí a gente viu que nesses casos os sistemas possuem resolução imediata. Então, como é que ele faz isso? Então, ele vai transformar o sistema AX igual a B, né, num sistema equivalente que é o UX igual a D, onde essa matriz U é justamente uma matriz triangular superior, ok? Então, AX igual a B vai ser igual a UX igual a D. Então, vocês observem que quando eu fizer essas operações, o vetor B aqui vai se transformar nesse vetor D. Então, não vão ser mais essas mesmas constantes, certo? Mas o X, que é o vetor solução, vai permanecer o mesmo. Então, uma vez que eu tenha esse sistema triangular superior, eu vou obter a solução desse sistema diretamente pelas substituições retroativas, né? E aí, como é que eu verifico se a minha solução está exata, né? Se está correta, se tem algum erro de arredondamento? É através do vetor resíduo, tá certo? Eu vou calcular justamente esse vetor, que vai ser o vetor B original, constante, ó, menos o A, que é a matriz original, né, multiplicado pelo vetor solução que a gente obteve. E aí, se esse vetor for o vetor nulo, a solução vai ser exata, tá certo? Então, vamos ver como o método de Gauss funciona através de dois exemplos. Então, no primeiro exemplo, suponha que eu tenho esse sistema linear que a gente quer resolver. Então, a ideia é percorrer a matriz A, né, que é a matriz dos coeficientes, por colunas, né? Vou percorrer cada coluna e em cada coluna eu vou transformar em zero os elementos que estão abaixo da diagonal principal, certo? Essa é a ideia básica de como funciona o método da eliminação de Gauss. O que nós vamos fazer? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma esses elementos em zero, certo? Então, começando com a primeira coluna, eu vou transformar esses elementos em zero baseados no elemento da diagonal principal, certo? Que vai ser o meu pivô. Então, a gente elimina os elementos da coluna baseado nesse pivô. E aí a gente também convenciona que a linha onde está o pivô é chamada de linha pivotal. Mas o que é mais importante para nós é o pivô mesmo, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu quero eliminar esses dois elementos que estão abaixo do pivô. Então, vamos começar com o primeiro elemento, que é o menos 2, tá certo? Então, para eu eliminar o menos 2, eu vou multiplicar, tá certo? A primeira linha por um fator M21, que é justamente o elemento que eu quero eliminar, né? Nesse caso aqui é o índice 21. Então, eu vou indexar o meu fator M pelo elemento que eu quero eliminar. Então, eu quero calcular esse fator M21. Então, eu vou descobrir qual é o número, né, que é esse fator M, que multiplicado pelo pivô e somado com esse elemento que eu quero eliminar, tem que dar zero, que é justamente o que está escrito aqui, ó. Qual é o número que multiplicado pelo pivô, que é o índice 1, e somado com o número que eu quero eliminar, tem que dar zero. Então, solucionando essa equação aqui, eu tenho que o meu M21 vai ser o 2. Uma vez que eu calculei o fator M, eu vou agora substituir essa linha, né, a linha 2, eu vou calcular uma nova linha 2, que vai ser justamente esse fator M multiplicado pela linha 1 e somado pela linha 2. Quando eu fizer isso, aí o zero vai aparecer aqui e aí eu anulei esse termo, né, eu já consegui eliminar. Então, eu vou trocar, a nova linha 2 vai ser, que eu estou representando aqui por essa linha, né, L2 linha vai ser igual a 2L1, que é a linha 1, mais a linha 2, ok? Então, só recapitulando, eu vou multiplicar a primeira linha pelo fator M que eu calculei, né, que é o número que multiplicado pelo pivô e somado com o número que eu quero eliminar dá zero. E aí depois eu vou trocar o produto da primeira linha somado com a segunda na linha 2, ok? Então, eu vou fazer isso. Uma vez que eu faço isso, aí agora a minha matriz ficou modificada, né? O vetor X a gente não mexe, tá certo? É só a matriz A e o vetor B. Pronto, uma vez que eu eliminei o elemento aqui da linha 2, né, na primeira coluna,
Eu vou agora eliminar o elemento de baixo, fazendo o mesmo processo, certo? O 1 continua o meu pivô. E aí o que eu vou fazer é, qual é o número que multiplicado por 1 e somado com 4 dá 0? Esse vai ser o fator M31, né? Que eu estou na posição 31, né? Então, fazendo isso, eu obtenho que o meu fator M31 vai ser igual ao menos 4, né? Menos 4 vezes 1 somado com 4 dá 0. Certo? E aí agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no caso anterior. Eu vou substituir a linha 3 inteira por o fator M multiplicado pela linha 1 e somado com a linha 3. Então, a minha nova linha 3 vai ser menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 3, tá certo? Então, faço essas operações e aí eu obtenho que a minha nova matriz A agora, né, já está quase lá, né? Já temos a primeira coluna já transformada aqui como se fosse uma matriz triangular superior. Então, só está faltando agora esse elemento 6 aqui. Aí eu quero que vocês pensem no seguinte, quem é que vai ser o meu pivô agora? Né? Porque eu preciso ter uma linha pivotal para poder me guiar nessas operações que eu faço para calcular o fator M, tá certo? Aí eu pergunto, por que que a linha 1 não pode continuar como sendo o pivô? Né? Porque, por exemplo, escolher aqui o menos 3, né? Já que eu estou na coluna 2, por que que eu não escolho aqui o menos 3 como pivô? O que que aconteceria se eu usasse o menos 3 como pivô e tentasse eliminar esse elemento aqui, que é o 6, né? Que é na linha 3, 2. Esse elemento aqui, na hora que eu fizesse isso, pessoal, quando eu fosse transformar esse elemento em 0, esse aqui já não seria mais 0, certo? Então, ou seja, a gente perderia a operação que a gente fez anteriormente. Então, a gente quer garantir que o que a gente já eliminou não seja modificado de novo. Então, é por isso que o pivô que a gente escolhe para a coluna 2 é justamente na linha 2, tá certo? Porque aí na hora que eu fizer uma operação com essa linha aqui, esse elemento aqui não vai perder o 0, tá certo? Então, o índice 2, 2 vai ser o pivô e a linha 2 agora vai ser a linha pivotal. Então, agora o que eu quero é eliminar esse número 6 aqui, que está abaixo da diagonal. Então, o processo é o mesmo que a gente tem feito até agora. Qual é o número? Vou calcular o fator M, 3, 2, né? Qual é o número que multiplicado por 2 e somado com 6 dá 0? É o menos 3, né? Menos 3 vezes 2 mais 6 dá 0, ok? Pronto, aí agora o que eu vou fazer é a nova linha 3, né? Que eu vou calcular aqui, que eu já tinha modificado uma vez, então por isso que tem linha 3, duas linhas aqui. Vai ser menos 3 vezes a linha 2 mais a linha 3, tá certo? Então eu vou trocar a última linha por essa operação aqui. Então a última linha vai ficar o 0, 0, menos 12. E o vetor B ficou aqui o menos 36. Pronto, aí agora eu deveria ir para a próxima coluna, né? Mas a gente viu que a matriz já virou a matriz triangular superior aqui. O método de Gauss, ele vai sempre até a coluna n-1. Ele não faz a última coluna. A última coluna já está pronta, tá certo? Então pronto, aí agora eu tenho esse sistema, que é um sistema triangular superior, que eu posso resolver utilizando substituições retroativas. Então, eu posso calcular o x3, né, que vai ficar x3 igual a 3. Depois, eu calculo o x2 utilizando o x3. Aí, eu tenho que o meu x2 vai ser igual a menos 1. E, por fim, eu calculo o x1 utilizando os valores de x2 e x3. Aí, eu tenho que o meu x1 vai ser igual a 2. Escrevendo o meu vetor x asterisco, né, de baixo para cima, eu tenho que o meu vetor x asterisco vai ser o 2, menos 1 e 3, ok? Pronto, aí agora a gente deve verificar a exatidão dessa solução. Então, a gente vai calcular o vetor resíduo utilizando essa equação aqui, ó, R igual a B menos AX. Então, eu vou substituir os valores, né, que eu encontrei do x na matriz original A e no vetor constante original B. Certo? Então, realizando essa operação, a gente obtém o vetor nulo, ou seja, a nossa solução ela é exata. Ela não possui nem erros de arredondamento aqui. Vamos ver mais um exemplo, né, que é o exemplo 2. Eu quero resolver o sistema abaixo pelo método da eliminação de Gauss e verificar depois a exatidão da solução. Então, como é que a gente começa? Como eu falei, a gente vai começar por colunas, né? Começando a partir da primeira coluna, eu vou identificar quem é o pivô, é o elemento da diagonal principal, e aí eu vou eliminar todos os elementos que aparecem abaixo dele, certo? Então, nesse caso, eu quero eliminar o 1 e o 4. Começando pelo 1. O primeiro elemento vai ser o quê? Eu tenho que calcular o fator M correspondente, o fator M21, né?
O M21 vai ser justamente o número que multiplicado pelo pivô e somado com 1 dá 0. Então, esse número vai ser o menos 1/3. E aí eu vou substituir a linha 2, vai ser menos 1/3 vezes a linha 1 mais a linha 2, né? Vou modificar. E aí, quando eu for eliminar o 4, eu vou calcular aqui o fator M31, que vai ser o número que multiplicado por 3 e somado com 4 dá 0. Então, é o menos 4/3, tá certo? E aí eu vou trocar a linha 3 por menos 4/3 que multiplica a linha 1 mais a linha 3. Então, faça essas operações aqui, né, que eu não estou mostrando, mas vocês podem conferir no papel. E aí eu tenho que a minha matriz A vai ficar, né, com a primeira coluna eliminada já, né? Ficou nessa forma aqui. Aí agora eu quero continuar. A gente viu que o pivô vai ser o elemento da diagonal principal. E agora eu quero eliminar 1/3 de baixo. Vou calcular o fator M32, que vai ser justamente o número que multiplicado por 1/3 e somado com 1/3 dá 0, né? Então, esse fator M vai ser o menos 1. Então, aí agora eu vou calcular a nova linha 3, que vai ser menos uma vez a linha 2 mais a linha 3. E aí o meu resultado vai ser a matriz triangular superior seguinte aqui, como está mostrado. Uma vez que eu tenho esse sistema triangular superior, eu posso utilizar o método das substituições retroativas para resolvê-lo. Então, a gente começa resolvendo x3, né, que vai dar 0. Depois, eu vou calcular o x2 utilizando o x3. Aí, eu tenho que o meu x2 vai ser igual ao 5. E, por fim, eu vou calcular o x1 utilizando os valores de x2 e x3. Aí, eu tenho que o meu x1 vai ser igual ao menos 3. Escrevo o vetor solução, que é justamente, né, indo de baixo para cima, ficou o menos 3, o 5 e o 0. Bem, aí agora só fica faltando a gente verificar se a solução é exata, né? Então, a gente vai calcular o vetor resíduo, que é o R, que vai ser o B menos o AX. Então, eu vou substituir o valor que eu calculei do X nessa expressão, multiplicando pela matriz original, e o produto vai ser subtraído do vetor B constante. Se eu obtiver o vetor nulo, é sinal de que a solução é exata, ok? Então, esse é o método da eliminação de Gauss, né? Algumas observações que a gente tem que fazer. O método de Gauss original, pessoal, ele utiliza uma eliminação ingênua. O que significa isso? Que se supõe que vai dar tudo certo, no sentido que ele não sabe lidar com alguns percalços que pode acontecer no caminho, certo? Que são justamente o que eu estou chamando aqui dessas armadilhas, né? Tem que ter cuidado. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a divisão por zero. Tanto na fase de eliminação como na fase de substituição, é possível ocorrer uma divisão por zero. Por exemplo, o que acontece se o elemento da diagonal principal for nulo? Né? O primeiro elemento, lá o índice 1, logo no começo do método, o que acontece? Na hora que eu for calcular o primeiro fator M, já vai dar a divisão por zero, tá certo? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Nem sempre o método de Gauss com essa eliminação ingênua vai funcionar, ok? O outro cuidado que a gente tem que ter é com erros de arredondamento. Sistemas que têm muitas equações, né? Vocês veem que a gente vai calculando os elementos, eles vão dependendo das linhas anteriores, né? Principalmente na resolução lá do método das substituições retroativas, né? Eu calculo primeiro a variável lá, o xn, e aí eu vou substituindo nas linhas anteriores. E aí, se tiver um erro nessas etapas iniciais, esse erro vai ser propagado à medida que eu vou fazendo os cálculos das novas linhas, né? Nas novas variáveis. E a gente viu lá na unidade 1 que esse erro, quando ele se propaga, ele pode aumentar muito, certo? Então, isso é que a gente tem que ter cuidado. Então, sempre ao final, tentem utilizar o vetor resíduo para verificar se houve erro substancial, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o método da eliminação de Gauss. No próximo vídeo, a gente vai ver como implementa, né, o método das substituições retroativas e o método da eliminação de Gauss para resolver sistemas de equações lineares. Tá aqui o resumo de tudo que a gente viu hoje. A gente aprendeu e aplicou o método da substituição sucessiva para resolver sistemas triangulares inferiores. A gente aprendeu e aplicou o método das substituições retroativas para resolver os sistemas triangulares superiores. A gente viu como utilizar as operações L-elementares para poder transformar o sistema complexo num sistema equivalente, mais simples, como um sistema triangular superior. E aí a gente aprendeu e aplicou o método da eliminação de Gauss para resolver os sistemas lineares, ok? Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.